Bem, hoje a gente já está ao vivo. Bom dia, Daniel. Bom dia. Bem, Está já transmitindo? estamos ao vivo, estamos transmitindo. Dá tempo de entrar aí na sua página e Joia. publicar. Muito bem. Fazer isso, vou compartilhar aqui na minha página. Pronto, já compartilhei. O CEAL tem feito esses eventos, né? Amanhã é a primeira vez, né? Que a gente tem feito. Já tem o espaço da tarde, já tem usado o espaço da noite, né? Para conversar, deixar o pessoal bater papo, né? A gente ficar assim mais tranquilos. E hoje nós estamos inaugurando esse diálogo com a manhã, né? Usando esse espaço da manhã. E aí a gente está só esperando aqui o pessoal entrar mais, algumas pessoas que quiserem tomar café conosco, essa hora da manhã já tem aqui um pessoal que já está aqui online, só acordou. Muito bem. Então vamos fazer assim, a gente vai fazer umas perguntas, vamos esperar que as pessoas nos enviem perguntas, são questões gerais, nenhum tema específico. Aí eu só vou te pedir assim, quando eu estiver fazendo mas eu acho que o som não tá cortando não, né? Não tá dando. Dá para deixar os Acho que não. Você tá me ouvindo bem aí também, né? Muito bem, claramente. Falta só ter um feedback das pessoas de casa para a gente saber como é que elas estão ouvindo, se está tudo ok. Deixa eu dar aqui o que o pessoal está dizendo. Aí a gente já começa. Acho que tá. Acho que o link tá aí. Pronto. Faz um favor. Pergunta para isso. Aparecendo aqui, não. Clique naquele link de ontem lá. Não aparece. Não? Não aparece aqui. Mas entra no Facebook. No Facebook. Não aparece. Não tá, eu não estou visualizando a página do Facebook. Mas, engraçado que quando a gente colocou, estava, né? Mas não aparece o link. Não tá. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, essas questões técnicas ocorrem, né? Pede para ele botar os links lá no Facebook. Aqui, ó. Tá vendo aqui, é engraçado. É porque eu acho que está configurado na página e não no perfil. Bom dia a todos aqui. Ó, já está aqui a Rose, tá vendo? Margarida Gomes. Deu certo? Espera aí que eu vou testar aqui no outro telefone. É que parece que ele está sendo transmitido na página, né? Na página do CEAL. Eu acho que está na página. Aqui, ó. E não no perfil. Acho que vou pedir aqui para o perfil dela. Como é que eu vou descobrir o link? Vamos colocar aqui. A gente vai copiar os links e colocar no grupo. Isso. Não sei como é que eu vou dizer para as pessoas verem. É só copiar. Você copiou o link, mandou? A Ana mandou? Mandou, sim. Pronto. A Ana mandou. Tá aí, ó. No CEAL, né? No grupo do CEAL, né? Sim, nos grupos do WhatsApp do CEAL já tá aí o link, já tá colocando aí. Acho que pronto, né? Eu acho que tá ok agora. Acho que sim. Vamos lá testar. Primeira vez assim de dupla, ao vivo? Ao vivo, a primeira vez assim, de locais diferentes, é a primeira vez que a gente vai fazer. Então, vai ter alguns
probleminhas no começo, mas a gente supera. Então, vamos lá. Mas acho que vai ser a primeira de muitas. Com certeza. Bom dia, Daniel. Bom dia, Fernanda, que eu sei que está aí. Bom dia. Então, a gente tirou, né, essa manhã para conversar com as pessoas, para que a gente pudesse tentar entender um pouco esse momento que a gente está agora. Aí eu queria, né, começar como anfitrião, estou convidando, né, fazer uma pergunta. Está aqui o livro, deixa eu ver aqui, pronto, Sabedoria Espírita, 2015, né, o lançamento de 2015, eu estava lá no dia do lançamento. Aí eu queria te perguntar como é que a Sabedoria Espírita... sim, esse livro está à venda no site, tem na Nobiltar, tem na Amazon, não é isso? Tem é isso. Aí. Nobiltar, Kardec Books, acho que o site agora é Kardec Books, e na Amazon também. Pronto. Aí me diz aí, como é que a Sabedoria Espírita está ajudando a passar por esses dias? Vamos lá, meu amigo. Vamos bater um papo aqui para tentar extrair desse turbilhão todo de sensações e emoções, tentar compartilhar um pouco da forma como a gente vem tentando enxergar esse momento todo. Eu, assim, tem um ditado de sabedoria que eu já li em alguns livros, você conhece também, eu gosto sempre de mencionar, que é aquele que fala assim, quando alguém te aponta, quando o sujeito aponta para a Lua, o imbecil, o tolo, ele olha para o dedo. O sábio olha para a Lua, né? E a gente está passando por um momento em que a gente tem que passar por um grande esforço de não ficar preso a olhar para o dedo que o mundo está apontando agora, dessa crise toda do coronavírus, que é uma crise da forma como a gente está passando, pode-se dizer inédita, e sim olhar para aquilo que essa crise está apontando e para todas as consequências que a gente pode extrair dela. Assim, tentar olhar a coisa de um pouco mais, numa amplitude maior, tentar enxergar um pouco mais longe. Quando eu lembrava disso, eu até me recordei das lições aprendidas aí no segundo grau, quando eu estava estudando para fazer o vestibular, daqueles poetas românticos brasileiros, Castro Alves e tal. A primeira vez que eu ouvi essa expressão, eu achei tão bonita, eu disse, rapaz, um dia eu vou usar essa expressão para contextualizar alguma coisa, e que é a dos poetas condoreiros, né? Que não só que os poetas condoreiros ou da poesia condoreira eram aqueles que o condoreirismo, né, faz alusão ao condor, que é uma ave que voa muito alto, e isso não só em função dela representar a liberdade, né, porque voa muito alto e tal, mas também em função de enxergar de muito alto, né, de enxergar longe e de enxergar o todo. E esses poetas se intitulavam, né, a modéstia não era uma característica muito própria deles, mas eles tinham essa visão na época, no contexto da escravidão e tudo mais, que a gente pode trazer para o nosso tempo, aliás, a gente pode trazer para qualquer tempo nosso, de tentar enxergar aquilo que a gente vive, aquilo que a gente está passando, de um patamar mais alto, tentar enxergar mais longe e para poder ver aquilo que os americanos têm uma expressão também bem representativa disso, para poder enxergar a big picture, né? O grande quadro, a grande foto de tudo o que está acontecendo. Porque se a gente ficar preso somente na narrativa diária do que está acontecendo,
quantos contaminados, o comércio está fechado, o comércio não está fechado, o comércio vai abrir, e o povo e as demissões vão aumentar, e aí a disputa político-ideológica, e tudo isso que de ruído e não de sinal surge, tem surgido e tem encharcado a nossa cabeça esses últimos dias, a gente vai pirar. Como, aliás, muita gente tem começado já, de uma certa maneira, meio que perder as estribeiras e perder o equilíbrio para passar e ultrapassar esse momento. Então, assim, eu tenho, só para a gente se organizar aqui, a gente não tem hora para acabar, não, né? Pode ser até umas 8 da noite e o pessoal vai tomar café, almoça. Não, só até a hora do almoço mesmo, né? Não, a gente está de quarentena, não é hibernando 6 meses, assim, tá? Tá. Eu pretendo que a gente termine os nossos raciocínios antes deles encontrarem uma vacina para o Covid. Ah, pronto. Então tá ótimo. Tá bem. Tá, o parâmetro agora ficou bom. Então, assim, a gente está mais uma vez tendo a oportunidade de viver um momento em que a gente se defronta com uma pergunta que o mundo, que a vida faz para a gente, que é: qual é o grande sentido da sua vida? Qual é o que você está fazendo aqui? Qual é a sua busca nesse mundo? Qual é o seu propósito? E, assim, eu até, na época que eu estava doente, eu gravei um vídeo que falava desse assunto. Depois eu vou até colocar aqui nos comentários um link para quem quiser assistir. Não vou me aprofundar, que eu falei sobre isso, mas, assim, a gente não pode tratar essa busca ou esses momentos, portanto, a nossa busca por respostas ou por significados espirituais para a nossa vida como um hobby, como um passatempo. A gente não pode estar tratando essas questões profundas nossas, existenciais, como algo em que a gente pensa o que a gente faz apenas meia hora, 1 hora por semana, porque isso deve ser, assim, um grande, talvez, se não a maior, o ideal era que fosse a maior, mas a grande busca da nossa vida, o nosso grande projeto, para que quando a gente enfrente momentos como esse, o baque não seja tão grande. A perda de sentido das coisas e de equilíbrio com relação às coisas e de significado para as coisas, ela não aconteça, ou se acontecer, seja numa escala ou numa intensidade pequena. Eu lembrava também, e assim, a gente não está citando aqui ainda Kardec, mas daqui a pouco a gente vai fazer isso, porque nessas horas a gente tem que se valer, como, aliás, os próprios espíritos recomendam, a gente tem que se valer da sabedoria vinda de todos os cantos, de todos os lugares que a gente encontrar, né? Eu lembrava também, essa semana, do livro do Viktor Frankl, né? Em que ele narra a experiência dele nos campos de concentração nazistas, e tendo sobrevivido a essa experiência, ele escreveu o livro, salvo engano, em busca de sentido, em busca por sentido, e em que ele mostra que aqueles que tinham um significado claro para a sua vida, sabiam o porquê estava vivendo, qual era o seu propósito de vida, esses tinham uma chance muito maior de sobreviver. E não só de sobreviver, mas de sobreviver àquele horror todo com a saúde mental preservada, né, com o equilíbrio razoavelmente preservado. Ele conta, inclusive, é uma passagem do livro que eu lembro bem, assim, quando ele começou a tratar algumas pessoas que tinham passado por experiências traumáticas, tivessem sido elas na guerra ou não, e ouvia o relato dessas pessoas,
ele perguntava, em determinado momento da terapia, né, ele perguntava ao sujeito, por que você não se suicida? E o paciente tomava um susto, tomava um baque, e a partir dali, daquela provocação, ele conseguia, junto com ele, construir, resgatar ou organizar as ideias do paciente para mostrar como ele tinha, às vezes podia até ser de maneira desorganizada, mas ele tinha um sentido para viver. Ele tinha um propósito. E era por aquilo que ele vivia. E se ele sabia que tinha aquele propósito e aquele sentido, ele conseguiria viver. Ou como como Nietzsche fala numa frase que o próprio Viktor Frankl cita bastante, Nietzsche diz o seguinte: se você não, aquele que encontra um porquê para viver, um motivo para viver, tolera qualquer como. Ou seja, aguenta o que for, aguenta o que existir, o que vier, porque ele sabe o porquê tem que viver, qual é o seu propósito, qual é o significado de estar aqui. Pode ser a sua família, seus filhos, a sua missão pessoal, pode ser a sua religiosidade, a sua espiritualidade, mas isso dá uma estrutura, um alicerce muito maior para o sujeito passar esses momentos. E a gente está passando um momento em que aqueles que construíram ou que constroem isso, essa busca por sentido de viver, vão atravessar isso de forma muito melhor. O próprio Viktor Frankl também cita no livro dele, né, assim, a pessoa lá que está no campo de concentração, ela é completamente desnudada, ela perde tudo, literalmente tudo, fica nem com a roupa do corpo quando chega, é só ela, a pessoa, o ser existencial, nu e cru, literalmente, nu e cru. Mas ele disse que em função disso, uma série de pulsões ou de preocupações que são parte do nosso dia a dia, em condições normais de temperatura e pressão, deixam de existir. Mas um deles, um dos que não deixa de existir, pelo contrário, se intensifica, é justamente a questão religiosa espiritual, esse anseio ou o aprofundamento das suas crenças, ou o questionamento dessas crenças, ou a busca por isso. Lógico que isso é muito natural, mas ele demonstra por ter vivido lá dentro, ter visto e testemunhado que isso também que isso é presente mesmo nos momentos mais extremos que o ser humano passe. E assim, é possível que a gente esteja passando por um momento assim, um momento muito difícil. A gente tem que enfrentar de maneira nua e crua, a minha visão, é isso que a gente está vivendo. Eu acho que eu sou um dos que de início achava que isso era mais uma crise sem grande importância. Eu demorei a entender e a enxergar o que realmente estava acontecendo. Mas assim, eu acho que eu não tenho dificuldade para perceber ou para imaginar, pelo menos essa é a minha leitura, de que essa é uma crise que não vai ser rápida de passar. Talvez a de saúde propriamente dita, até tomara, e eu torço para que isso aconteça, seja relativamente rápida. Em 1 mês, 2 meses, a gente tenha isso razoavelmente equacionado. Mas eu acho que não, eu acho que a gente está passando por um momento que vai marcar muito essa nossa geração. Quase que como um 11 de setembro piorado ou intensificado, ou uma queda do Muro de Berlim, que vai ser um divisor de águas para muita coisa, para muita gente, para muitos assuntos, e que uma mudança que vai durar não só meses, mas vai durar anos. Não confinamento eu espero que dure o mínimo possível, acho que não vai durar tanto tempo assim, mas o que a gente vai fazer e como a gente vai se comportar, como vai reagir, o que vai sentir, o que vai pensar durante esse período e após esse período vai ser assim crucial
para como a gente vai sair do outro lado. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é a gente tentar encarar a realidade nua e crua, não ficar... eu sou meio um tanto quanto seco com relação a isso, assim, da gente não ficar inventando um otimismo sem fundamento, porque ele pode ser prejudicial. Eu lembro não tanto lá o Viktor Frankl falando mais uma vez dele, como do Jim Stockdale, que é uma história de um cara, de um piloto. Eu gosto sempre de citar essa história, até compartilhei outro dia, depois eu vou até transcrever aí nos comentários uma breve história dele, um piloto que ficou 8 anos como prisioneiro de guerra no Vietnã. Os dois, curioso que os dois dizem a mesma coisa, diz, olha, para superar momentos de dificuldade extrema, otimismo demais é perigoso, porque pode levar o sujeito à loucura. O otimismo é a gente colocar, não, daqui a um mês vai estar tudo resolvido. E aí chega um mês, passa um mês e não está. Aí a gente coloca outra data. E aí, não, no Corpus Christi vai estar tudo resolvido. E aí no Corpus Christi pode até ter passado a crise de saúde, mas aí a crise econômica chegou com força. E aí a gente vê que não está. Aí a gente coloca outra meta, vai empurrando a meta e a coisa não se resolve. E a gente pira, as pessoas piram quando entram nesse ciclo vicioso de querer colocar um prazo para quando o sofrimento e quando o problema vai acabar. Não é assim. A gente não tem que colocar essa meta. A gente tem que saber como atravessar isso. Dure quanto tempo durar. Até porque essa destruição, esse caos, ou as mortes que a gente vai ver, assim, são algo natural da vida. A gente vai falar um pouco, eu queria falar um pouco sobre a lei de destruição, como Kardec traz lá no Livro dos Espíritos, e algumas colocações assim também bem, para alguns pode soar inclusive bem secas, bem nuas e cruas e um pouco incômodas, mas é a sabedoria que os espíritos nos passam. Depois eu vou ler lá alguns trechinhos, né? E assim, ainda tem um monte de coisa que eu poderia falar, mas eu sei que você está ansioso já para poder falar um pouquinho. Então... Não estou ansioso, não, estou tranquilo aqui. Vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo, Daniel? Estou lhe ouvindo bem. Está me ouvindo bem? O pessoal de casa estava dito que estava um pouco baixo, né? Aí eu queria fazer algumas colocações. Lembrar o pessoal de aumentar o volume no seu aparelho, né? No seu celular, no computador. Faz parte, né? Eu queria, pegando só um gancho desse final, eu queria fazer só uma citação do Ariano Suassuna, que ele diz assim: o otimista é um tolo, o pessimista um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso. Essa é a ideia, ser realista e esperançoso. Outra coisa que o Gênison também falou, e você citou, um abraço para o Gênison, um abraço para todo mundo que está assistindo conosco aqui, né? Então, nós temos uma boa quantidade de pessoas no domingo pela manhã, não estava nem imaginando, né? Eu achava que ia ser você e o Gênison, porque o Gênison eu sei que iria assistir, mas tem muita gente aqui. E a minha mulher. Sim, as de casa, né? Mas quando você fala, você faz referência do sentido de que o momento atual é como se fosse uma guerra, ou como um 11 de setembro, um grande marco. Mas é interessante que dessa vez nós temos no ar literalmente, né? Aqui não é nenhuma metáfora, é que não há um inimigo a ser atacado. É um tipo de... Porque o pessoal tem falado em guerra, né? Assim, em estado de guerra, né? Inclusive, eu ia falar um pouco sobre isso, mas vá lá, depois eu complemento. Porque a gente, quando você tem uma guerra, você tem um inimigo e você tem um ataque, uma soberania, né? Um estado que é invadido. Embora nós tenhamos tido algumas guerras agora já no começo do milênio, né, onde já se imaginava um futuro ataque, já se estavam atacando pelo futuro ataque. Mas agora, quando você não tem um inimigo, você percebe que um vírus não tem uma nacionalidade, embora tenha as teorias aí, porque
a teoria para tudo, né? Você tem pessoas que imaginam que realmente é uma conspiração internacional, algo que está sendo Sim. dirigido, mas aí a gente tem que levar em consideração a comunidade científica como um todo, que dá como um vírus não teria uma nacionalidade e ele se espalha de tal maneira que você não sabe onde está o inimigo. Você vai precisar tomar atitudes e é interessante que as atitudes são atitudes pessoais. Então, não é um exército que, lógico que nós temos as equipes médicas que estão ali na batalha diretamente lidando com os doentes, lidando com os óbitos, né? Mas todo mundo é o exército nessa guerra. E aí, uma coisa que eu achei muito interessante, um aprendizado, vendo o todo, né, algo que também que você discute no seu livro, e eu queria dar um exemplo que a gente sempre fala para se adquirir virtudes. Da aquisição da virtude, como é difícil. Por quê? Porque para se adquirir virtude, primeiro ela tem que se tornar um hábito. Para que ela se torne um hábito, eu preciso combater o vício. E aí, agora, eu tenho visto essa metáfora muito clara que nós precisamos lavar as mãos. Porque o inimigo, né, o vírus, ele está ali todos os nossos hábitos foram modificados, porque a gente já estava acostumado a entrar em casa. A grande maioria da população, mesmo as camadas mais educadas, assim, né? Você lava as mãos, mas é um lavar meia boca, né? Você lavou ali, chegou, mas no mais, a gente vai tendo que dar uma enganada. Agora não, você tem que lavar com álcool, com água e sabão, tem que ter todo um detalhe cuidado de como é que fica entre as unhas, até que altura vai. Depois você tem que lavar as sacolas plásticas que chegam quando vai no supermercado. São hábitos novos e a gente tem muita dificuldade de implementar, porque às vezes a gente esquece e aí diz, poxa vida, já esqueci, e aí já fica com raiva. Não, já esqueci mesmo, então agora eu já desisto, né? Porque eu já esqueci e aí a gente está vendo como é difícil adquirir um hábito, porque precisa mudar toda uma cultura que já estava estabelecida, toda uma postura que a gente já vinha vivendo, para colocar algo que é importante, a gente tem um objetivo claro, que é a questão da saúde, né? Manter a saúde nossa e a saúde dos que estão próximos. Aí eu fiquei refletindo sobre isso, se esse hábito para lavar as mãos, a gente está com muita dificuldade em adquirir, né, por uma questão cultural mesmo, imagina a mudança dos hábitos, da aquisição das virtudes, o trabalho, o esforço que tem que dar, de ter que ficar atento, puxa, errei aqui, esqueci ali, não devia ter esquecido, isso me faz mal, eu não posso aceitar, e essas oscilações que a gente tem. Mas é impressionante como para adquirir um hábito que a gente sabe que é recomendável, saudável, é necessário esse impacto muito forte, né? Parece que é necessário, como a gente também não tem como fugir, e hoje à noite a gente vai trabalhar sobre isso num seminário que nós vamos fazer online, sobre o egoísmo. Como é necessário atacar os nossos interesses, atacar aquela coisa, a gente sentir de perto as consequências para que a gente consiga adquirir um hábito simples como lavar as mãos, algo que, né, a gente poderia ter essa tradição bem antes, mas a gente não quis, aí vai postergando. Sobre a aquisição de hábitos, essa metáfora que a gente tem feito, o que é que você acha? Eu acho essas metáforas bem pertinentes. Acho a metáfora da guerra pertinente, embora, como o Cosme sempre fala, né, a metáfora ela tem coisas boas e coisas ruins. Ela resolve, ela explica algumas coisas, mas ela esconde diferenças. Ela realça as semelhanças, mas ela esconde diferenças, né? E gosto também da metáfora da busca aí pelas virtudes que você mencionou agora, até porque tentando juntar um pouco as duas, a minha visão
quando as pessoas falam em guerra, eu gosto da metáfora da guerra, com a ressalva de que ela não explica tudo, de que esconde algumas coisas. Mas eu acho assim, que nós, da nossa geração, a dos nossos pais, que viveu aí a segunda metade do século XX, encharcados e vivendo uma tensão, no Brasil não era tanto assim, mas o mundo inteiro a gente acompanhava isso, a gente sabe pela história, como existia o risco iminente de uma terceira guerra eclodir a qualquer momento entre Estados Unidos e União Soviética, né, entre capitalismo e comunismo, e isso tendo chegado muito perto de acontecer em alguns episódios, e tanto é que essa terceira guerra foi teorizada e estudada, ou antevista, ou analisada durante quase meio século, e acabou que não aconteceu. Mas eu acho assim, que a gente está enfrentando essa terceira guerra mundial agora. Só que ela, como você já ressaltou bem, ela é uma guerra bem diferente. Primeiro, ela é diferente das guerras tradicionais, mesmo as mundiais que a gente conheceu, porque ela atinge o mundo inteiro. Não há diferentemente da a Segunda Guerra, que atingiu vários países, essa não, essa já chegou em todo lugar. Ou se não chegou em algum grotão, algum país mais isolado, vai chegar. Ou seja, se tornou uma preocupação da humanidade inteira. De certa forma, uniu a humanidade inteira. E essa também é uma diferença muito interessante nessa guerra, porque não é uma guerra uns contra os outros. A gente não está em busca de destruir uns aos outros, os países uns aos outros, as pessoas umas às outras, nem de invadir territórios. A gente está numa guerra eu não diria pela sobrevivência, porque a humanidade vai sobreviver, até uma questão estatística. Mas, assim, muita gente vai morrer. Inclusive, assim, a gente tem que estar com o espírito preparado, e a busca por essas virtudes, como você mencionou, pelo controle das paixões, né, do medo, da ansiedade, de tudo isso que nos prejudica num momento como esse. O ideal é que a gente faça, ou busque fazer, antes da crise chegar, que a gente busque se vacinar, ao invés de se medicar quando o problema chegar, porque é bem mais doloroso a gente esperar o problema chegar para depois ir atrás. Não, agora eu estou precisando buscar o significado para a minha vida, agora eu preciso buscar uma resposta. É muito complicado fazer isso a toque de caixa. Por isso que esse tem que ser um grande projeto da nossa vida. Mas aí, voltando um pouco aqui à metáfora da guerra, assim, a gente está, embora seja uma Daniel, guerra... Oi. Deixa eu só fazer uma parte. Você volta para essa guerra, eu queria falar sobre essa questão que você falou dos números de morte, né, de mortos. Eu acho que eu queria refletir, porque só fazer uma colocação. Como a gente já percebeu, eu acho que depois a gente vai acabar retornando para esse tema, que as pessoas estão começando a ficar um pouco, pelo isolamento, muito tristes, muito deprimidas, e então a gente tem tentado fazer nas nossas lives, mostrar como a metáfora, a figura que você usou, imagem, o todo. E algumas pessoas querem que a gente diga assim, olha, eu queria uma garantia que a gente não fosse morrer com essa doença. E essa garantia a gente não pode dar, como espírita seria terrível. E aí você diz assim, olha, não, você não vai morrer. Porque não é a questão, morrer ou não, você pode morrer agora ou morrer depois. Não tem como fugir disso. A gente não está prometendo assim, olha, você não vai morrer, não vai adoecer. A grande questão é, o que é que você está fazendo, como você tinha falado, da experiência da sua vida. Reflita, porque se você não morrer agora com com Covid, né, vítima disso, se não tiver naquilo lá, mas o que é que você está fazendo com a experiência da sua vida? Esse momento da quarentena faz a gente refletir sobre isso. Então a gente, como espírita, nunca pode ficar... A nossa preocupação agora não é se vamos morrer ou não. A nossa prova, ela é moral. O que é que a gente está fazendo com a vida? Quais são os valores? Se eu morrer, o que é que eu
foi que eu plantei, o que foi que eu aprendi, como é que eu vou estar saindo. Porque essa live a gente fez nesse horário pela manhã, justamente para a gente poder falar com um determinado tipo de público, sendo bem claro, o espírita não está preocupado, não é com a morte em si, é como modo como nós morremos. Esse é que é o problema. Não é a doença, mas eu aprendi, a minha vida foi útil, eu estou saindo dela melhor, porque se não for hoje, como você falou, estatisticamente a quantidade de pessoas que vão morrer, quando você pensa em escala global, na quantidade de pessoas, não é tão grande, mas toda vida é valiosa, né? A gente não está diminuindo isso, não. Mas, assim, para os espíritas, especificamente, a pergunta é: o que é que a gente está fazendo com a existência? A gente está pegando os valores e está introjetando, está se transformando, nós estamos nos melhorando? Essa é que é a pergunta. Então, a gente deve ter medo dessa questão. A minha fé está me solidificando, está me dando forças, só para colaborar aí com o que você está dizendo. A gente tem medo de não ter uma resposta clara. Esse medo a gente tem de não ter uma resposta clara. Porque, exatamente, assim, voltando um pouco à história da busca por sentido, né, do Viktor Frankl, a gente... a resposta, quando a gente pergunta o que eu estou fazendo aqui, não é não morrer. Qual é o sentido, qual é a busca pela minha vida? É sobreviver, é ficar vivo. Não é isso o que mantém, o que dá significado para as pessoas. Até porque eu gosto sempre de lembrar essa história, essa percepção que eu acho que é muito pouco ressaltada, mesmo nos meios cristãos e não apenas espíritas, das pessoas que Jesus ressuscitou entre aspas, né? Já que o espiritismo dá uma interpretação bem própria disso, conforme lá o Kardec explica na Gênese. Assim, Lázaro e outras pessoas que Jesus ressuscitou depois morreram, ficaram vivos para sempre, não. Então, assim, o significado da vida não é ficar vivo e saudável para sempre, é você saber o que está fazendo aqui e como que se está preparando para isso, né? Os grandes filósofos, Sócrates, Montaigne tem inclusive um dos capítulos do livro dele que filosofar é preparar-se para morrer, aprender né? a morrer. Aprender a morrer, né? Inclusive, eu acho que eu tenho quem quiser depois, assim, um belo livro, um belo texto, quem quiser depois pedir aí, mandar uma mensagem, que eu acho que eu tenho em PDF, uma leitura boa para esses tempos. Porque nesse capítulo ele diz que viver é aprender a morrer. E aí ele queria anotar todas as mortes das pessoas, que era para que todo mundo soubesse como é que as pessoas morriam, para poder aprender a viver, né? Porque você tem essa referência que eu sempre comento assim, que do ponto de vista espírita, né, são as reuniões mediúnicas, a gente vê todos os mortos voltando e dizendo como tá, e aí a gente, é melhor eu viver, porque aqui se esse negócio continua, é melhor eu dar uma melhorada aí no modo melhor como eu viver de outra forma, porque senão posso ter problemas, né? Isso. Assim, o exemplo de Sócrates, né, de como ele encarou a morte com uma serenidade incrível, né, e o espiritismo, assim, qual é a grande riqueza do espiritismo? É que o espiritismo, para quem o estuda a sério, profundamente, ou para usar uma expressão de Kardec, o espiritismo bem compreendido, ele mata a morte, como é uma expressão, eu acho que Divaldo fala muito essa expressão, usa muito essa expressão. A gente se convence e não acha mais que, de fato, nós somos um espírito imortal, que a gente não acaba com a morte do corpo físico. Mas a gente tem que entender, então, que consequências isso traz para a nossa vida. Então, assim, assim, a gente, como a gente falou, né, vamos passar aí por um momento que a humanidade não vai se extinguir, mas vai passar por alguns maus bocados, e um dos motivos disso acontecer também é porque o valor que se dá atualmente à vida individual é muito maior do que a humanidade dava a essas vidas individuais,
mesmo um século atrás, quando a humanidade passou pela gripe espanhola, e em tantas outras mortandades, ou em tantos outros extermínios, alguns inclusive no século XX. Porque a gente tem um apego muito grande a cada vida e a se manter vivo. E o espiritismo, com o espiritismo a gente aprende sim a preservar, a conservar essas vidas, o quanto é importante realmente a gente não buscar abreviar vida nenhuma, mas a gente aprende sobretudo que isso aqui é uma passagem. A gente veio fazer um curso intensivo cujo aprendizado vai depender do nosso esforço. Mas nós estamos numa hospedaria, para lembrar aqui das palavras do senhor Jobá, né, onde não vale a pena nem desfazer as malas. A hospedaria é esse planeta, né, em que a gente está. E assim, até para contextualizar um pouco isso, eu queria ler só uns trechinhos, 2 trechinhos do Livro dos Espíritos, das questões que falam sobre isso. Eu convido até as pessoas que estão aí nos assistindo, depois terminarem, ler essa parte do Livro dos Espíritos, ou reler quem já leu, né, que fala sobre a lei de destruição. As questões 737 em diante, se fala sobre os flagelos, a lei de destruição, e aqui sobre os flagelos destruidores. E Kardec faz a seguinte pergunta, na questão 737. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Qual é a finalidade, né? Um flagelo destruidor, vários flagelos a humanidade passou ao longo da história, a gente está passando por um agora. A resposta: para fazer a humanidade progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos? Que em cada nova existência sobem em degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo, ou seja, olhar para a lua e não para o dedo, olhar a big picture, né, o grande quadro, para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. O assunto é desdobrado nas questões seguintes, que a gente não vai ter tempo para explorar isso, não é o objeto do nosso encontro hoje aqui, dessa live, a gente estudar a lei de destruição. Mas só essa primeira questão aqui já deixa uma provocação do tipo, assim, vocês estão interpretando errado, não é flagelo destruidor, vocês uma consternação por isso, uma consternação desmedida por isso, demonstra que você entendeu errado o que está acontecendo. A destruição faz parte desse mundo, faz parte do mundo material. Olhar a coisa somente do seu ponto de vista pessoal, limitado, e não do ponto de vista do espírito, que é da lá do condor, né? Que olha mais de cima, que olha mais longe, que olha o grande quadro, que olha para onde a crise, para onde o flagelo está apontando, e não o flagelo em si. Não, assim, não é para ficar contando morte e caso confirmado todo dia, é sim para descobrir o que isso nos faz pensar, que é o grande propósito. E aí, assim, voltando um pouco aqui, só concluindo o meu raciocínio, a gente estava falando antes sobre a história da guerra, né, ou da comparação que é feita com a guerra, assim, eu acho a comparação, como eu dizia, eu acho a comparação boa, embora ela esconda diferenças, porque, assim, a gente a gente vai passar está passando, né, por uma mobilização inédita na história da humanidade de recursos financeiros, de recursos científicos, de recursos tecnológicos para combater um problema. O problema, felizmente, dessa vez, não é outro ser humano, não é um povo, não é uma sociedade, não é uma ideologia propriamente dita. É um vírus, é uma doença, é a mortandade, é o medo da nossa extinção ser abreviada, é o medo do caos econômico, é uma série de problemas que nós estamos combatendo agora
ou iremos combater e vamos aprender a combater, tomara que aprendamos, tomara que passemos nessa lição, enquanto humanidade. A gente, e assim, é uma guerra curiosa porque todo mundo vai ter que se unir em prol de um objetivo comum. Encontrar uma vacina, permitir que a economia não entre em colapso, tentar preservar empregos ao máximo, encontrar um tratamento, fazer com que as pessoas sofram o mínimo possível, e aí a gente está vivendo dilemas éticos que são muito difíceis e vão ser muito difíceis de solucionar, como o isolamento versus funcionamento da economia. Não existe uma resposta certa, uma única resposta certa para isso. E nessa guerra a gente vai ter uma grande vantagem, vai ter algumas grandes vantagens para passar por essa guerra, que é, primeiro, a gente não vai ter destruição da nossa infraestrutura, diferentemente de uma primeira, ou sobretudo da Segunda Guerra, e quando a gente está falando aí da Europa e de outras guerras que outros povos enfrentaram, quando a guerra acabava, estava tudo destruído. Casas, estradas, todo o sistema de conforto que havia levado décadas ou às vezes séculos para se estruturar. Nesse caso, isso não vai acontecer. E nesse caso, as armas que a gente vai ter para enfrentar serão a ciência, a tecnologia, a política e, individualmente e coletivamente, as nossas virtudes. É a prudência, a paciência, a serenidade, o equilíbrio, a solidariedade, a caridade. Então, assim, vão ser as grandes armas para a gente enfrentar essa guerra. Portanto, é uma guerra diferente, vai ser uma guerra muito intensa, muito dispendiosa, demorada. Os efeitos desse progresso do qual os espíritos falam não vão surgir daqui a 2, 3 meses, não vão. Eles vão surgir dentro de anos, talvez décadas, mas aí a gente vai lá na frente, vai olhar retrospectivamente, ver que isso aconteceu em função da crise que a gente viveu lá em 2020, do coronavírus, há uma mudança de paradigmas brutal que a gente vai passar numa série de setores. E aí, para a gente poder passar por essas provações e por essas expiações todas, que todos nós estamos passando por provas e expiações individuais e coletivas, estamos passando e vamos passar, a gente vai precisar ter essas armas, que são as virtudes. Voltando um pouco aqui o que você falou, né? A gente vai passar por um momento em que eu via essa semana, li a matéria de um dos acionistas do Banco Itaú, em que ele dizia assim, olha, os ricos terão um papel muito importante nessa crise, né? E ele fazia alusão ao fato de que precisarão abrir o bolso, gastar dinheiro e tudo mais e tal. E aí eu concordo com ele, mas eu acho incompleta essa observação, sabe? Porque, assim, os ricos, a classe média e os pobres também. Cada um da sua maneira. E a gente, por que isso? A gente tem que lembrar da parábola da viúva, sabe? Não é o rico que vai ter que ajudar. É todo mundo que vai ter que ajudar com o que tem. Ah, mas eu não tenho dinheiro para ajudar a comprar respirador, a comprar exame, a fazer uma doação ou tal. Olha, mas você pode ter dinheiro, por exemplo, se o sujeito for um empresário ou um microempresário, para tentar, na medida do que for possível, tentar preservar o emprego dos seus empregados, tentar manter a sanidade financeira, mental e espiritual das pessoas que estão perto de você. Eu não tenho dinheiro para doar, mas você tem ou deveria ter o seu equilíbrio, as suas virtudes, o seu tempo para poder doar para as outras pessoas que estão perto de você. O seu talento, exato. Aí a gente combina com a parábola do talento. É hora de botar o seu talento para fora, que pode ser o de acalmar uma pessoa. Quantos relatos a gente ouve de Jesus, e muitos desses a gente vê na literatura, inclusive, assim, é o do quanto a presença de Jesus acalmava as pessoas, né?
preenchia as pessoas, trazia paz, trazia serenidade, o mero fato de estar com ele. E existem pessoas, sem querer comparar com Jesus, que têm esse talento, né, que têm esse dom. A gente, lógico, nós não somos longe disso, querer tá querendo achar que a gente tem essa virtude, nem eu, você, nada disso, mas assim, no nosso círculo, cada um de nós tem o seu círculo de influência próprio, que é a sua esposa, a sua namorada, os seus filhos, os seus pais, quem seja, com quem você pode conversar para trazer um pouco de equilíbrio, um pouco de paz, um pouco de serenidade, sem querer ser o otimista, a história do Ariano Suassuna, né? O otimista incorrigível. Bobo. Bobo, tolo, porque isso pode fazer muito mal, tá? É trazer para a realidade, mas dizer, olha, é isso mesmo, a gente está aqui para isso, mas nós estamos juntos, nós vamos passar isso juntos e assim, ainda bem que a gente está junto e conte comigo. E isso pode valer para um monte de gente muito mais do que um respirador ou a garantia de que se tiver sintomas vai poder fazer um exame ou vai poder ser internado numa UTI, tá? É o mesmo aqui uns dias atrás, aqui falando um pouco assim um pouco da experiência pessoal. A gente estava num almoço aqui, num desses dias em que a gente estava tentando acertar o ponto do sal no arroz e tudo mais. Depois juntamos todo mundo para almoçar e os meninos também, e eu disse, olha, vocês já perceberam, até porque estão sem aula e tudo mais, estão vendo o que aconteceu, a gente estava com férias marcadas agora para março, a gente cancelou as férias faltando um dia para a gente viajar, foi uma frustração enorme e tal, mas vocês estão vendo o que a gente está passando, mas eu queria explicar para vocês o seguinte, isso para todos eles, né, desde o mais velho tem 13, a Mariana, o Matheus tem 13, Mariana 11 e o Mauricinho tem 6. Os 3 estavam ouvindo. Eu disse, olha, é o seguinte, vai piorar antes de melhorar. Então, tenham paciência, porque a gente não sabe o que vai vir. A gente tem que ter muita clareza do que vai enfrentar. Não vamos ficar aqui pintando ou colocando meta, quando é que eu vou voltar para a aula, ou quando é que não sei o quê. Não. Pode ser, inclusive, que, assim, a gente passa por momentos, a gente, a nossa família, pessoas próximas, por dificuldades não só financeiras, mas de saúde também. Pode ser que pessoas da nossa família morram, ou adoeçam ou até venham a morrer por conta disso. E, assim, isso não vai ser o fim do mundo, mas a gente precisa estar com o espírito preparado para se isso acontecer. Isso pode acontecer aqui até dentro de casa, tá? Lógico que a gente não quer isso e vai tomar os cuidados para que isso não aconteça, mas a gente tem que ter muita clareza para poder enfrentar isso que está vindo. E aí, assim, essa diferentemente mais uma vantagem, né, voltando ao meu raciocínio, uma grande vantagem em relação às outras guerras que a gente enfrentou, é o nível primeiro, de comprometimento da humanidade inteira voltada para resolver isso, em várias frentes, econômica, de saúde e tudo mais, e o fato de que, diferentemente de outras épocas, a gente tem um negócio que é fabuloso para o bem e para o mal, para o mal e para o bem, que é a facilidade de comunicação, né? Assim, como eu sou grato por a gente ter, hoje, assim, a gente está isolado, estou isolado dos meus pais não dizem ter contato com ninguém, isolado do resto da minha família, dos meus amigos e tal, mas a gente consegue se ver, a gente consegue se falar, consegue ouvir a voz do outro, consegue ver o rosto do outro, graças a essa tecnologia que é usada por um monte de gente para disseminar ódio, discórdia e confusão, mas isso é uma ferramenta. A gente tem que usar isso para disseminar ou buscar conhecimento, resposta, sentido e contato com as pessoas, porque é disso tudo e desse convívio que a gente vai extrair, assim, vai ver que o que fica é isso, esse aprendizado de estar junto uns com os outros, de aprender a conviver uns com os outros, aprender a ficar sozinho, aprender a ser bom companheiro de si mesmo. Poxa, mas eu não aprendi antes. Pois
O ideal era que a gente tivesse aprendido antes, a história do se vacinar. Não aprendeu, agora não foi por amor, vai ter que ser pela dor. E além de ter que aprender a ficar sozinhos, consigo mesmo, suportar a si mesmo os seus próprios pensamentos, né, as suas próprias lembranças sozinhos, é uma coisa que é muito difícil, muito traumática para muita gente. No caso de alguns, é inclusive a convivência com outros, né? Então, que também não sabem lidar bem consigo próprios sozinhos. Também não são boas companhias para si mesmo. E aí, mas é para isso que a gente está aqui. Esse é uma das grandes ferramentas ou uma das grandes buscas que a gente tem aqui. Essa semana, Cícero, eu tenho assistido. Eu gosto muito dessas coisas de espaço, exploração espacial e tal. Eu tenho assistido uma série da HBO, da HBO, chamada Da Terra à Lua, contando a história do homem, da ida do homem à Lua, né? Não é só a viagem da Apollo 11, dos caras que pisaram lá, assim, desde o início do projeto e tal, muito interessante. E assim, mas uma coisa que me chamou muita atenção foi o relato do segundo grupo de astronautas que foi à Lua, que era já, assim, não teve mais aquela badalação toda do primeiro, não era mais novidade e tudo mais, mas tinha um dos astronautas que era um sujeito, assim, era muito gaiato, né? Muito brincalhão e tal, assim, tinha um espírito assim, meio cearense, fazia brincadeira com todo mundo e tudo fazia piada e tal, e ele foi um dos que desceu, eram 3 astronautas, ele desceu junto com outro e depois ele subiu, e quando eles estavam indo embora, de volta para a Terra, né, ele olha para a Lua pela janela e diz assim, mas é só isso? E aí ele fica se questionando, assim, não que não tivesse sido legal ir à Lua, mas ele até diz assim, mas aquilo não merecia aquela manchete toda. E aí quando ele chega na Terra e passa pela quarentena dele, quando eles voltavam da Lua, eles ficavam um tempo presos, né? Ele sai com os 3 amigos, aí ele diz assim, olha, ele faz alguma reflexão do tipo, não é que assim, de fato era só isso mesmo, mas não só isso, não é que eu não trouxe imagens, ele até quebrou a câmera lá na Lua e tal, trouxe algumas coisas, mas ele disse, o que a gente traz da Lua não é nada, o significado disso é nada, mas aí ele olha para os amigos dele, os outros 2 astronautas que foram a equipe dele durante anos treinando para aquilo, ele disse, mas a grande coisa que a gente trouxe da Lua, desse projeto todo, foram esses meus 2 melhores amigos. Esses 2 caras que foram comigo, que enfrentaram isso tudo junto comigo. Porque no final, é só isso que a gente tem. É as pessoas que a gente ama, as pessoas com quem a gente aprende que a gente aprende a respeitar, a amar, a admirar, a conviver, que dão um enorme sentido para a vida da gente. E aí, com elas, eu poderia ter ido à Lua, poderia ter ficado só aqui mesmo, poderia ter ficado na praia tomando cerveja, poderia ter ficado conversando numa live, tudo pela internet, mas eu tô com essas pessoas, né? Assim, eu achei fantástico esse insight que o cara teve, né? De acabar de voltar para a Lua, coisa assim, não. A grande conquista da Lua para ele foi a amizade que ele teve com os outros astronautas, sabe? E desse nosso passeio meio fora de órbita que a gente está passando nesse momento, a gente tem que lembrar disso também. A grande coisa que a gente tem que trazer, não é a única, né? Uma das que a gente tem que levar disso tudo e todas as consequências dela as pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente quer bem, são os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas que nos fazem bem, que nos ensinam coisas que nos ajudam a ser pessoas melhores, a pensar melhor, a sentir melhor, a ter emoções melhores, a dar significado para a nossa vida. E isso também não falta, o que não falta é literatura para a gente buscar nesse momento e fora desses momentos, para a gente ser pessoas melhores, para a gente amadurecer mais, enquanto raciocínio, enquanto seres espirituais e emocionais também. Então, assim, buscar, assim, o tempo que a gente está preso, assistir novamente filmes que nos fizeram bem,
que nos deram lições, mas que a gente pode ter esquecido, ouvir músicas que nos fazem sentir bem, conversar com pessoas que nos fazem com que a gente se sinta bem, que nos ajudem a depois da conversa, ficar melhor do que antes, lembrar de trechos de livros que a gente leu e reler livros que a gente leu e que nos trazem respostas, porque a gente esquece. Nem todo mundo tem essa memória de elefante, que tudo que lê, tudo que assistiu, tudo que ouviu da primeira vez, lembra para sempre. Mas, assim, o que tem de aprendizado, o que tem de gente que tem sabedoria boa para nos passar, para nos dar, é uma coisa impressionante. Tem muito disso está de graça hoje na internet, tem coisas boas que a gente pode ver no YouTube, e evitar mergulhar e ficar atolado nesse clima de medo, de pessimismo, porque medo e pessimismo e dificuldade a gente vai ter ainda por muito tempo. E aí eu lembro mais uma vez aqui de Jesus, né, da lição de Jesus, que eu gosto muito, que também é pouco refletida ou mal refletida e que deveria ser lembrada bastante nos tempos atuais. Olhai os lírios do campo, eles não tecem nem fiam, mas nem Salomão, do alto de sua glória, jamais se vestiu como um deles. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Então, assim, o amanhã, o semana que vem, o mês que vem, vai ser problemático, com coronavírus ou sem coronavírus, e mesmo que a gente não tivesse passado por esse coronavírus, mas a gente tem que cuidar, diferentemente de algumas pessoas que interpretam essa passagem de Jesus, do tipo, então, isso aqui é a filosofia, Jesus a Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, não é isso, né? Cuide do hoje, olhe o que você está fazendo hoje, foco no problema que você tem que enfrentar hoje, um dia de cada vez. Como que você tem meio que assim um chamado para uma filosofia do Alcoólicos Anônimos, né? A gente passa, o Alcoólico Anônimo passa um dia sem beber e ele comemora mais um dia em que eu resisti. Só por hoje. Só por hoje, né? Só por hoje eu vou resistir. E assim a gente vai. E assim a gente tem que ir resistindo também ao medo, à angústia, à insegurança, à ansiedade. Só por hoje. Como é que eu faço? Cada um tem sua ferramenta. Cada um tem seu instrumento. O ideal era que a gente já tivesse aprendido a se conhecer bem antes disso, para estar vacinado. Não é? Vamos testando agora. Cada um vai testando. Eu queria fazer algumas observações. Aqui tem as pessoas perguntando se eu estou passando mal, porque eu estou calado o tempo inteiro. Mas é porque eu tô bem, tá, gente? Eu estou lidando bem com a quarentena, tá tranquilo. É porque, na verdade, eu já estou nas lives aí direto, né? Então, hoje, a gente está fazendo esse papel de mediador. Então, para vocês que estão preocupados, pessoas já mandaram até números de médicos aqui, se eu estiver bem, telefones para ligar. Queria dizer a vocês, eu estou bem, tá? Só para registrar que eu estou bem. Eu fazer só algumas pontuações do que você falou. Nessa questão da lei dos flagelos destruidores, tem a pergunta 738, eu acho maravilhosa, quando eu não vou ler a pergunta, a Ana deve colocar aí já para que vocês possam acompanhar. Quando ele diz na pergunta 738, Kardec pergunta se para conseguir a melhora da humanidade não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores. Ele pergunta, né? Mas não tem outra maneira que não seja essa destruição? E aí ele diz assim, mas ele emprega todos os dias. Então, tá aí a pergunta. Sim, tem outros meios e Deus os emprega todos os dias. Mas é impressionante como a gente só pensa em Deus quando a desgraça aparece, quando o flagelo destruidor vem. Então, quando descobriu-se as vacinas que melhoraram muito a qualidade de vida da humanidade, ninguém saiu na rua gritando felicidades e agradecendo a Deus. Nesses momentos, a gente sempre pensa que é produto de uma pessoa, de um gênio sozinho que conseguiu e não percebe toda uma construção histórica, como é que Deus veio, como diz Santo Agostinho, veio mostrando um caminho por ali, outro por ali. As grandes invenções que causam alívio, mesmo essa questão de já termos essa condição, temos poucos respiradores, mas temos uma tecnologia, como você falou, perfeitamente o que vai nos ajudar a passar nesse momento.
além das virtudes, é a ciência, é você ter homens de bem que saibam gerir tanto a economia quanto as questões políticas, né? Pessoas que estejam preparadas para a prova que escolheu, mas esse fato de que a gente não pode nunca abandonar a ciência, a razão, a gente não pode, por medo, se entregar às trevas e à ignorância, né? Porque isso é o grande perigo, é quando você, por medo, você se entrega à superstição, à ignorância, às trevas. Isso é muito comum acontecer uma situação dessas. A gente perde a razão muito rapidamente. O medo é um péssimo conselheiro, e o medo tem um irmão siamês que carrega ele junto, direto, para onde vai esse irmão do medo, que é o desconhecimento, que é a ignorância. O fato da gente saber pouco, conhecer, se informar pouco, entender pouco o que está acontecendo, não só do ponto de vista da matéria, do mundo material em si, mas do espiritual, faz com que essa ignorância faz com que o medo venha junto para dentro da gente. Sim, os muçulmanos, que sempre tiveram um apreço muito grande pela cultura, né, embora agora a gente tenha uma visão equivocada da tradição muçulmana, mas eles sempre tiveram esse respeito pela cultura. Eles têm um provérbio que é maravilhoso, que ele diz assim, que a ignorância é vizinha da maldade. Então, ignorância e maldade estão ali bem perto. Mas aí eu queria lembrar um caso meio prosaico que aconteceu no CEAL, assim, para a gente perceber, não estou falando, não fazendo nenhuma crítica. Tinha uma pessoa que estava com um desequilíbrio mediúnico, e ela sempre passava mal, assim, não se sentia bem, e teve um dia que ela teve um acesso muito, muito forte, e eu não estava participando, eu estava numa outra reunião. Depois até fui chamado lá a participar. E ela caía no chão, era uma coisa bem, bem, bem complicada. Só que todas as atitudes que as pessoas estavam tomando ali não estavam mais resolvendo, né? E aí as pessoas vão começando a ficar desesperadas. Por quê? Porque o resultado não está saindo do jeito que a gente quer. E quando o resultado não sai daquele jeito que a gente quer, não é que a gente vai tentar arrumar as variáveis, porque é óbvio que se uma coisa não está saindo do resultado, você tem que tentar um outro caminho, mas esse caminho que você pode tentar, deve tentar, esse caminho novo, não dá para jogar a razão e o conhecimento fora, né? Aí alguém tinha dito assim, olha, uma vez a gente entrou e eu acendi a luz 2 vezes e ela ficou boa, e a pessoa foi lá e tentou acender as luzes 2 vezes para ela melhorar. Eu estou contando só essa história para mostrar como a gente pode, num momento de desespero, perder a razão. E se nós não tivermos controle, podemos cair realmente na ignorância, e da ignorância para a maldade muito a distância. Por isso que a gente nunca pode jogar fora a ciência, nunca pode jogar fora a razão, o conhecimento que a humanidade produziu, que mesmo que imperfeito, é o que a gente ainda tem para controlar. Teve um comentário que meio que você respondeu com um exemplo, mas eu vou tentar fazer também uma ênfase, que foi a Socorro, que pergunta assim, como lidar com o medo de expor sua vida e a vida de quem amamos quando realizamos ações impostas pelo trabalho? Sinto a necessidade de ser caridosa, mas também me sinto egoísta quando reluto. Aqui a questão é o seguinte, Socorro, o Daniel deu um exemplo bem prático. Olha, a gente tem que fazer naquilo que a gente pode fazer, a gente tem que fazer o melhor. Então, se o trabalho lhe obriga, como médico, né? Se ele tem que ir para o trabalho, ele vai ter que ir fazer a parte dele, agora eles que estão indo. Quando volta, vai ter que fazer a higienização, vai ter que fazer todo o processo. Aquele que fez tudo o que lhe cabia, e quando volta para casa, esse medo, assim, será que eu vou passar alguma coisa para o filho ou para alguém próximo? Olha, se você fez tudo o que é possível, a sua consciência tem que estar tranquila, porque senão a gente vai abandonar tudo.
E aí onde o Daniel falou, nesse momento é onde o que vai ser tão necessário quanto a tecnologia, quanto todo esse desenvolvimento, essas novas estruturas econômicas que estão surgindo, essas novas estruturas políticas, só vão conseguir funcionar se as virtudes começarem a entrar no jogo. Até agora, na humanidade, as virtudes como caridade, bondade, elas eram apenas um produto de grupos religiosos. Era como se fosse um discurso religioso, fazia parte daquele nicho. Agora vai essa questão da colaboração, daquilo que o Kardec, que o Espiritismo apresenta como benevolência, como indulgência. Tudo isso vai entrar agora no jogo, no primeiro plano das ações, porque senão a gente não vai sobreviver. Porque se todo mundo fizer isso, o homem do campo não vai sair para trabalhar, como está dizendo a música lá do Raul Seixas. Ninguém vai sair para fazer nenhuma atividade porque a gente está com medo. E ao fazer isso, para tudo e a gente vai morrer de qualquer jeito, se for pensando apenas na questão da morte. Então, a gente vai ter que fazer sacrifícios e depois a gente vai ter que perceber que alguns de nós, quando não puder tomar as medidas, no caso ela fala do isolamento social, enquanto for possível, que a gente vai ter que começar a pensar no dia seguinte, e a gente vai retomar, e esse medo vai pairar. Eu vi um infectologista falando que, em relação à questão de vírus, a gente durante uns 2 anos vai ter idas e vindas e a gente vai ter esses sustos. Ele coloca 2 anos. Então a gente vai ter que mudar realmente a nossa estrutura e entrar no cenário global, essas questões de solidariedade, essa questão, o lucro, a gente vai ter que esquecer essa questão de lucros exorbitantes que a gente estava tendo, e não vai ser, porque não vai ser mais possível. Não vai ser, a não ser que a gente opte pela barbárie e pela violência, que sempre é uma possibilidade a gente querer essa barbárie e violência, né? Tem pessoas que querem, quanto pior, melhor para determinados grupos, né? Então, aqui teve várias observações. Só complementando a resposta que você deu para Socorro, Cícero, também eu queria lembrar de uma questão do Livro dos Espíritos, que é muito difícil, assim, de ser vivida. Mas, assim, a gente está vivendo momentos bem únicos, em que a gente está, além de passando por medos e mudanças e tal, aqueles que tentam ter fé, né, ou têm fé, ou procuram ter fé, na verdade, eu gosto sempre de dizer assim, ser um homem, uma mulher, um ser humano de fé é um dos projetos de vida, talvez a busca por sentido passe por isso, né, que eu falei lá no início, da gente poder no final da vida olhar para trás e dizer, olha, eu terminei minha vida, eu acho que agora eu sou um homem de fé, uma pessoa de fé. Então, assim, acho que uma das grandes metas, se não a grande meta da sua vida, terá sido atingida. E a gente está vivendo um momento em que a nossa fé está sendo testada, e vai ser testada de maneira ainda muito forte pelos próximos meses, próximos anos. E, assim, eu gostaria de lembrar sobre isso, sobre especificamente o medo da morte, né, o que acho que apavora algumas pessoas, eu tenho apavorado, é a questão, o trecho do Livro dos Espíritos em que Kardec fala sobre fatalidades, tá? E lá, Kardec pergunta o seguinte, na questão 853, algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade? Resposta: fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte o é. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. A questão 853A. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Resposta dos Espíritos: não perecerás, e tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Aí, na 854, só para terminar,
Do fato de ser infalível à hora da morte, poder-se-á deduzir que sejam úteis as precauções que tomemos para evitá-la? Resposta: não, visto que as precauções que tomais vos são sugeridas com o objetivo de evitardes a morte que vos ameaça. São um dos meios empregados para que ela não se dê. Então, assim, voltando ao que você mencionou há pouco, né, a frase de Descartes, que a gente sempre cita, aquilo que estiver ao nosso alcance, que a gente faça o melhor, a gente se higienize, a gente tome cuidado, saia de casa o mínimo possível, se for necessário sair pelo trabalho, que saia e tome todos os cuidados possíveis e devidos que a gente possa tomar, que estiverem ao nosso acesso, tá? A minha esposa continua trabalhando esses dias todos, ela trabalha inclusive na área de saúde, tá com medo, mas ela sabe tomar os cuidados, está tendo os cuidados que precisa tomar, mas assim, ninguém vai se furtar de viver por conta disso, e assim, tomando os cuidados, né, voltando à frase do Descartes, aquilo que tiver no nosso alcance, a gente faça o melhor. O que não estiver, que a gente se alegre, que a gente se rejubile, porque é o que são os planos de Deus, é o que Deus quer de nós, para o nosso mundo nesse momento. E a gente tem que ter resignação e entendimento suficiente para aceitar. Então, assim, se for da gente morrer, é porque vai ser a nossa hora. Se não for, e a gente tome os cuidados, como os espíritos dizem, né? As precauções que a gente precisa tomar, tome. Se não for, não será. E a vida não terá acabado. A vida é algo muito maior do que esses dramas e esse medo que a gente está vivendo agora. Essa, assim, é o grande aprendizado, a grande riqueza que o Espiritismo nos dá. Quem o compreende de forma quem o entende de forma bem compreendida, se convencer de que a morte do corpo físico não é o fim de tudo. Esse é o grande consolo que ele nos passa. E de que a gente deve orar e vigiar, como dizia Jesus, né? Uma forma mais resumida da frase de Descartes, né? Orai e vigiai. A gente vigia, a gente toma cuidado, mas a gente ora, pedindo para que a gente, não só Deus interceda por nós, mas que, sobretudo, a gente entenda o que Deus está fazendo conosco, ou quer de nós, ou quer nos ensinar com isso tudo. Isso. A gente vai até 10h30, tá, Daniel? Porque eu acho que o pessoal aqui não está jejuando, né? Então, eu acho que a maioria de nós não adotou... cuscuz sem aparecer, a gente que não pode comer o nosso cuscuz direito. Mas então, eu não estou jejuando, eu não sei você, né? Então, como a gente vai ter que almoçar, então eu vou colocar até 10h30 para a gente encerrar, embora eu esteja orando pelo país, só não estou jejuando. Então, a gente tem alguns comentários aqui, o pessoal fez algumas observações, quando, por exemplo, o Gênison diz assim, quantos não lamentam os templos fechados, mas esses mesmos antes adiavam a ida a eles, né? E depois ele fala que a sua fala foi muito prudente. E justamente essa é uma grande questão que a gente tem trabalhado, né? Que a espiritualidade não pode ser vivida apenas no momento que a gente está na dificuldade, porque nessas horas a gente não sabe nem o que fazer. E ela é uma experiência para ser vivida antes, ser trabalhada antes. Nunca, acho muito interessante esse momento agora. Permita eu te interromper, Cícero, só para contextualizar isso que você está falando, que é algo que a gente sempre comentava, nós dois, em função daquilo para o que o Luc Ferry alertava, né? Ele dizia assim, olha, quando for colocar o seu filho para dormir, né, assim, ele muito seco, né, naquela visão bem dura, materialista dele, mas que contém uma sabedoria. Na verdade, ele... Cortou o áudio. Sim, pronto. Tá ouvindo agora, pode falar. Não, isso aí falando. Pode falar.
Não, eu parei, eu estou no exercício de sabedoria. Não, então, pronto. Em que ele dizia assim, olha, se você for colocar o seu filho para dormir, imagine, diga para si mesmo, amanhã ele pode estar morto. Né? Sim, é que eu ia te dizer que ele está citando um filósofo, eu acho que estoico, que ele dizia, abraça seu filho antes, né? Ele faz, exatamente, diga que ele vai morrer. Né, a parte em que ele estuda e apresenta o estoicismo. Isso, né? Isso mesmo. Aliás, uma escola filosófica muito, muito apropriada para o momento. Né? Tem muitas muito apropriado. Muitas leituras, muitos filósofos bons aí para esse momento que a gente tá vivendo. E assim, é mesmo, né? A gente, assim, com alguém da nossa família, alguém dos nossos filhos, nosso cônjuge, nossos pais, nossos amigos, irmãos, parentes, assim, é possível que a gente os perca com ou sem coronavírus a qualquer momento. Isso. A gente está preparado emocionalmente para isso? A gente se prepara para isso? A gente dedica alguma parte da nossa vida, do nosso tempo a refletir sobre isso? Sobre a finitude dessa vida aqui, qual o sentido e o significado disso, para além disso, assim, a gente tem que, tomara que isso sirva para nos chamar a atenção de muita gente, esse momento que a gente está passando. Isso. O Vandenberg fez um comentário, né, quando ele fala, né, que a virtude da coragem é um meio termo entre dois vícios, a covardia e a temeridade, e toda virtude implica saber o que se faz, né? É exatamente isso, né? Essa questão da virtude como meio termo, e por que daí da necessidade que a gente sempre falou do estudo, né? A gente tem sempre dito que o espiritismo é uma ciência que exige estudo, mas não é para que a gente faça palestras, ninguém mais faz palestra, a gente tem que fazer live, né? Não é para fazer live, não é para fazer curso, não é para isso, não. É para saber usar esse meio termo, você e o famoso ponto do sal, né? Tem que achar o ponto do sal. Nem pode ser insosso, nem pode ser salgado. Então, as virtudes agora está assim, você está no meio termo. E é muito importante, de tudo isso que você falou, acho que uma coisa que tem que ser ressaltada, voltando à minha parábola, né, quem me conhece, meus amigos todos sabem que a minha parábola preferida é a parábola dos talentos. Por quê? Porque todos receberam talentos, e aqueles que foi considerado por servidor mau e infiel pelo Senhor, foi aquele que enterrou o talento. Eu sempre fico perguntando, né, porque Jesus poderia ter apresentado aquele que perdeu o talento. E é engraçado que Jesus fala sobre as coisas perdidas. E ele tem um carinho pelas coisas perdidas. Ó. Ele tem um carinho pela ovelha perdida, pelo dracma perdido. Né? O bom pastor vai em busca da ovelha perdida. Então, aos perdidos, parece que ele tem um carinho especial. Mas na parábola do talento, aquele que enterrou o seu talento, ele é chamado de servidor mau e infiel. Então, para que a gente perceba que o grande mal da nossa geração é a indiferença, é achar que não pode contribuir, que não pode fazer alguma coisa, né? Que não, eu só estou aqui. É a história do óbolo da viúva, né? Que eu comentei. Assim, ficar achando só que a solução disso tudo vai vir dos governos e dos ricos e das empresas, não está entendendo o que esse momento tem para nos ensinar. Todo mundo vai ter que dar sua cota de contribuição financeira, emocional, espiritual, assim, o seu talento, o talento que você tiver. Mesmo aquele que lhe faça falta, como a viúva ensina. Sim, ela doou do que lhe fazia falta, né? Então, nesse momento, é que a gente está percebendo como é importante a gente agir diferente, ter uma perspectiva diferente, não se deixar iludir pelos discursos fáceis, extremistas, né, nem catastróficos, nem os discursos também, como você já começou nessa nossa conversa, falando, né, dessa ilusão como é que é? De um otimismo bobo, nem de um pessimismo chato, voltando a essa ideia que a gente começou dizendo de ser um realista esperançoso, é saber o que vai
o que está acontecendo. Do ponto de vista espiritual, a gente tem muito mais tranquilidade, a gente está muito mais tranquilo, né, para falar sobre isso. Tem uma passagem na Revista Espírita, a gente estudou esse texto recentemente, eu não lembro, não sei se a Ana vai lembrar, quando o Kardec fala da postura de um médico espírita. Ele dizia assim, que o médico espírita iria falar para o seu paciente, né? Agora, eu até brinquei, mas também tem que ser um paciente espírita, né? Ele diz assim, olha, eu vou fazer o meu melhor, eu vou usar todas as minhas técnicas, a técnica que eu sei, todo o meu conhecimento para garantir a sua vida. As palavras não são essas, eu estou, né, vendo a ideia. Para garantir a sua vida, para melhorar a sua condição de lhe dar qualidade de vida. Mas se você morrer, tem a vida futura, continua, o progresso continua, tudo continua. Por isso que eu disse, tem que ser um médico espírita falando para o espírita, né? Porque não falando para o espírita não seria muito bom. Enquanto ele diz que o médico, quando ele é materialista, ele vai ter que apenas dizer, olha, eu vou fazer o melhor que eu puder, o que eu não puder também não tem mais o que fazer. Essa percepção nós temos e deve gerar em nós essa calma, deve gerar em nós essa tranquilidade. Porque mesmo aquele que não é espírita, ele deve lembrar, ele vai morrer. Se não for hoje, é amanhã, ou depois de amanhã, daqui a 10 anos, a 20 anos. Mas isso vai acontecer. Então, isso não é o que deve nos desesperar. Mas não há nada como não agradecer pela oportunidade de estar vendo o paradigma ser modificado. A gente viu tanto falar sobre a caridade, que era necessário que o reino da caridade se estabelecesse, e eu fico imaginando assim, eu nunca pensei que o que fosse mover a gente a refletir, a se isolar, a fazer algum tipo de reflexão fosse um vírus. Eu nunca imaginei, assim, sabe, quando eu ficava pensando, eu sempre pensei de onde é que viria essa crise, porque ele está lá. Repito que hoje à noite nós vamos trabalhar sobre isso no seminário do CEAL, sobre egoísmo. Quando Fenelon diz, é necessário que o egoísmo chegue ao extremo. Eu nunca tinha imaginado num vírus iria fazer a gente ter que largar tudo, largamos os shoppings, largamos as praias, a gente está tendo que vir para dentro de casa, temos que ter que refletir agora por que é que na China aumentou o número de divórcios, porque as pessoas não conseguiram mais. Mas aqui a gente já tem índices no Brasil de aumento de violência doméstica, de abuso contra crianças, porque a gente realmente agora está sendo obrigado a conviver com o próprio mundo, e aí a gente vai ter que refletir muito sobre isso. Meu amigo, você tem 3 minutos para suas considerações finais, para a gente encerrar e marcar já uma próxima. 3 minutos. Eita, vamos nós. Assim, foi preciso, continuando o que você vinha falando, né? Foi preciso o vírus chegar para a gente perceber, sair do campo da teoria e ver na prática, de maneira muito forte, muito intensa, o quão a gente não consegue viver sozinho, o quanto a gente depende uns dos outros, o quanto a gente está interligado em todos os sentidos, a humanidade, as sociedades, né? E o quanto a gente precisa para poder enfrentar e superar momentos assim. Por isso que eu gosto da metáfora da guerra, da gente ter atitudes ricas para esse enfrentamento, né? Da tolerância, da caridade, da solidariedade, do pensar no próximo, pensar no outro, mais até do que em si. Quando a gente tem que usar máscara, tem que se higienizar, a gente está pensando só na gente, a gente está pensando no outro também, porque o outro pode se contaminar. É uma maneira, depois a gente ainda não consegue enxergar com o suficiente distanciamento tudo isso que a gente está vivendo, mas eu acho que daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, a gente vai ler alguns livros, ou ver alguns filmes ou séries, em que alguns roteiristas ou poetas e escritores vão saber retratar isso de maneira muito mais sábia do que a gente. Mostrando o quanto isso serviu para nos alçar, para trazer um pouco mais de progresso acelerado para a gente. Como os espíritos mencionam, né, lá quando falam
da lei de destruição. E é isso que eu espero, e assim, eu tenho muita confiança de que isso efetivamente vá acontecer. Não sei quanto tempo o pior da crise vai passar, mas eu sei que vai passar. E a gente não pode perder em momento nenhum a fé de que ela vá passar. E eu tenho muita confiança de que a gente, enquanto seres humanos, de uma maneira geral, enquanto indivíduos, de uma maneira geral, a maioria de nós, indivíduos, e a maioria das nossas sociedades, dos estados, governos, a gente vai sair melhor. Do outro lado, a gente vai sair mais maduro, vai sair mais humilde, vai sair um pouco mais sábio. Eu acho que isso, eu tenho muito otimismo de que esse vai ser o resultado final disso tudo para todos nós. É isso aí, Daniel. Muito obrigado. Agradeço a conversa, essa conversa que a gente está tendo. Nós somos amigos. Eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou. Tem muita gente acompanhando, mais do que a gente imaginava. Eu queria dar uma dica, olha, se você está com medo de morrer do Covid, dessa coisa, eu tenho uma dica para você não morrer. Faça uma coisa, seja meu amigo, me adicione no Face e me coloque na lista dos seus melhores amigos, porque eu não tenho a sorte de ter um amigo que já morreu para eu evocar. Todos os meus amigos duram. Então, se você está com medo, seja meu amigo. Seus amigos não são muito morredores, não. Não morrem. É uma coisa, é uma tristeza. Eu sou louco por evocar um amigo para ele me contar como é que está do outro lado. Não morre, só morrem os desconhecidos. Então, quem está com medo pode adicionar aí no grupo. Queria agradecer a participação de todo mundo. Tem tanta gente amiga que não morre aqui, né, gente? Eu queria registrar, assim, dos amigos que não são tão comuns aqui, participar. Eu estou vendo que a Rosana está com o Miguel participando. A Michele, a gente já mandou o convite aqui, viu, Daniel, de amizade. Acabei de receber solicitação de amizade de alguém que não quer morrer. Então, queria... É por interesse, a amizade fica por interesse. Amizade, será que é por interesse? Então, queria agradecer a todo mundo aqui que está participando, né? A ferramenta aqui não deixa que eu veja tudo que está aqui. Um abraço para a Fernanda. Oi, Fernanda. Denise, Rosângela, Jane, Tati, Socorro. O pessoal, está todo mundo aqui, né, gente? Eu vou agradecer a todos vocês. Até uma próxima, né? Um abraço para o Mauricinho também, que é meu caçula, que assistiu aqui. O Maurício está aí? Ele dá um tchau aí pro tio. Cadê o Maurício? Apareça, Maurício. Oi, Maurício, tudo bom? Estava aqui prestando atenção. Não lá na hora, mas... A Nilminha está mandando um abraço para a gente, o Felipe. Queria agradecer a Ana, responsável por toda a condução aqui do trabalho. A produção, Vanúzia, o pessoal que está assistindo, os coraçõezinhos estão aqui, todos subindo aqui, né, do pessoal que está feliz. E mais tarde vamos tratar do egoísmo, seminário, a partir das 18 horas. Aqueles que quiserem assistir, às 18 horas a gente vai estar fazendo esse seminário. Ana, a Guiata, aqui é o pessoal, está todo aqui. Gente, um abraço a vocês todos. Até qualquer hora. Daniel, muito obrigado. Mais uma vez a gente está aqui. Eu que agradeço. A gente marca outros, né? Com certeza, eu que agradeço. Foi ótimo. Um abraço aí para todo mundo. Que a gente consiga colher mais sabedoria desse momento que a gente está vivendo. Que Deus nos dê força para isso e entendimento. Abraço. Tchau. Um grande abraço.